All right, for the last part of my last lecture, Então agora para a última parte da minha última apresentação, I want to tell you about what CSNTM is now doing. eu quero falar para vocês o que CSNTM está agora, fazendo agora. After years of negotiations, Depois de anos de negociação, CSNTM has gained permission a CSNTM tem conseguido permissão to digitize the New Testament manuscripts para digitalizar manuscritos do Novo Testamento at a site that will open more doors em um sítio que abrirá mais portas than any other expedition. do que qualquer outra dessas expedições. It's our most extensive expedition. É a expedição mais extensa. It will nearly double the number of manuscripts Vai provavelmente duplicar o número de manuscritos that CSNTM has digitized. que nós já temos digitalizado. It will take thousands of hours to accomplish. Custará para nós milhares de horas para conseguirmos fazer. Our most extensive expedition A nossa expedição mais demorada is at the National Library of Greece in Athens. é na Biblioteca Nacional da Grécia, lá de Atenas, na Grécia. The strategic significance of the National Library A significância estratégica da Biblioteca Nacional is first that the Greeks own 1/3 primeiro que os gregos então possuem 1/3 of all known Greek New Testament de manuscripts. todos os manuscritos gregos do Novo Testamento. And the National Library is the key to almost all of Greece. E a Biblioteca Nacional é a chave para quase todas as outras na Grécia. And we have a contract with the National E Library, nós temos um contrato com a Biblioteca Nacional, which we signed with them on January 7th. que nós assinamos com eles no dia 7 de janeiro. We are digitizing over 300 New Testament manuscripts. E nós estamos digitalizando mais do que 300 manuscritos do Novo Testamento. That's 150,000 images, Isso quer dizer 150 mil imagens, one page at a time. uma página por vez. All images will be available online for free. Todas as imagens estarão disponíveis online de graça. The work began this last January, E o trabalho começou nesse janeiro desse ano. and it will conclude in August of next year. E vamos concluir em agosto do próximo ano. I've spent 90 days, 3 months in Athens Eu this tenho year. passado lá três meses, 90 dias lá em Atenas, na Grécia. I want to spend a little time explaining to you about our work. Eu quero explicar gastar um pouquinho de tempo explicando para vocês sobre nosso trabalho. First, the manuscripts have to be prepared for digitization. Primeiramente, os manuscritos precisam ser preparados para a digitalização. What does it mean to prepare a O manuscript? que quer dizer preparar um manuscrito? When I told the library staff I needed to prepare all their manuscripts, Quando eu disse então ao bibliotecário que eu precisava preparar todos esses manuscritos, they got very nervous. eles ficaram muito nervosos. Don't you just have to photograph them? Você não precisa só tirar fotografia deles? And I said, no, I need to spend months here. Eu preciso passar meses aqui. And they thought, gee, we're scared about what you're going to do to our manuscripts. Então eu estou com medo do que você vai fazer com os nossos manuscritos. So what I explained to them, I'll explain to you. E o que eu expliquei para eles, eu vou explicar para vocês. The first thing is you count the leaves. A primeira coisa que você faz, você conta as folhas. We photograph all the recto or right side pages first. Então nós fotografamos as páginas primeiro da direita. And then all the left side or verso next. Então então todas as páginas da esquerda e o verso after depois. And then we combine the images. Então a gente combina as imagens, So it actually looks like a virtual book. que realmente vai parecer com um livro virtual. Now, it's extremely important Então é muitíssimo importante that if we photograph 251 pages on the right, que se nós então fotografarmos 251 páginas do lado direito, we'd better have 251 pictures on the left. nós precisamos também ter 251 páginas do lado esquerdo.
Otherwise, we made a mistake someplace. Do contrário, então, nós vamos cometer alguns equívocos em alguns lugares. Now, what's interesting is this. E o que é interessante é o seguinte, Most of these manuscripts have numbered pages, que muitos desses manuscritos têm já os números das páginas. and most of the time the numbers are wrong. E a maioria das vezes os números estão errados. So I have to create a preparation document. Então eu tenho que criar assim um documento preparatório. It's what I call a prep doc. É o que eu chamo de preparação do documento. And I tell when the pages are off Eu digo quando as páginas estão fora. and tell the digitizers, here's what the real page is. Então eu digo àqueles que estão digitalizando, aqui é onde estão as páginas verdadeiras. So they use that prep doc when they photograph the manuscript. Então eles usam esse documento preparatório quando eles fotografam o manuscrito. I also measure the dimensions of the manuscript. Eu também meço as dimensões dos manuscritos. I measure the length and the width, Eu então meço aí esse comprimento e também a largura. and I also measure the depth. Eu meço a espessura. I don't count the covers when I measure this, Eu não conto as capas quando eu meço isso. but I measure the depth on the bottom of the manuscript Então eu meço a espessura na parte de baixo do manuscrito and the top. e também na parte de cima do manuscrito. All the measurements are in centimeters. E todas as medidas estão em centímetros. And here's an interesting fact. E aqui tem um fato interessante. Almost always, Quase que todas as vezes, the depth on the bottom quando a espessura da parte de baixo is smaller than the depth on the top. é menor do que a espessura da parte de cima, Now, why would that be? por que é desse jeito? Because the way books are stacked up on shelves. É por causa da forma como os livros são colocados nas prateleiras. When you put books on a shelf, Quando você coloca os livros nas prateleiras, it's the bottom parts that get crammed against each other, é a parte de baixo que começa a ficar espremida com os outros. and the tops fan out. E então a parte de cima fica um pouco mais solta. But I found about half a dozen E eu manuscripts encontrei cerca de meia dúzia de manuscritos where it's smaller on the top than the bottom. que é menor na parte de cima do que na parte de baixo. And on these manuscripts, I noticed something else. E nesses manuscritos eu percebi uma outra coisa. The text was even with the top of the covers. O texto estava até mesmo bem na ponta da capa, But it was indented on the bottom. mas It went down estava um further. pouco indentado na parte de baixo. What that tells me is this. O que isso fala para mim é o seguinte: The manuscript was stored upside down o manuscrito foi colocado, foi emprateleirado de cabeça para baixo for most of its life. por quase toda a sua vida. Some of these manuscripts are 1,000 years old, E alguns desses manuscritos têm mais de 1000 anos. and a lot of them have no titles on the covers at all. E alguns deles não têm nenhum título nas capas. So people wouldn't know, is it right side up or upside down? As pessoas não saberiam se está de cabeça para baixo ou se está na posição correta. But can you imagine discovering a manuscript Você pode imaginar descobrindo um manuscrito that had been put on the bookshelf upside down que tem sido colocado lá nas prateleiras de cabeça para baixo for more than 500 years? por mais do que 500 anos? It's fascinating to discover these things. É fascinante descobrir estas coisas. I also determined the date of the Eu manuscripts. também determino a data dos manuscritos. Now, some of these manuscripts actually have a date written in them. Alguns desses manuscritos realmente já têm a data deles lá dentro. And I'll show you that slide at the very end of this E lesson. eu vou mostrar para vocês um PowerPoint bem no final dessa sessão. But we have to date manuscripts. There's a variety of ways to figure out the dates. Então nós temos que datar esses manuscritos de uma forma variada de datação. And we can get within about a century. E nós podemos chegar assim cerca de torno de um século. I have to record the material. Eu preciso então arquivar os materiais. Is it paper? Is it parchment? Is it papyrus? É papel, é pergaminho, é papiro. And I record what the contents are. Então eu também vou anotar ao que os conteúdos estão relacionados. And I create a table of contents Então eu tenho criado a filmagem, é um sumário da tabela, uma tabela dos conteúdos
for these New Testament manuscripts. para estes manuscritos do Novo Testamento. What's really fascinating is to discover this. E o que é realmente fascinante é descobrir o seguinte: Some scholars 100 years ago, 150 years ago, alguns eruditos cerca de 100, 150 anos atrás also did a table of contents, também fizeram essa tabela de conteúdo, but they actually wrote in the manuscript. mas realmente eles escreveram dentro do manuscrito. And so I've seen Tischendorf's handwriting in Eu manuscripts. tenho encontrado então a coisas escritas de Tischendorf And some- em vários manuscritos And some other famous scholars. e de outros eruditos famosos. I count how many lines are on the Eu pages, conto quantas linhas tem numa página, how many columns there are. quantas colunas tem. The manuscripts are either 1, 2, 3, or 4 Os columns. manuscritos têm 1, 3 ou até 4 colunas. If they were used for public worship, Se eles tivessem sido usados para adoração pública, they were almost always 2 columns eles quase que são sempre em 2 colunas, and in large handwriting. em letras escritas à mão, em manuscritos largos. And that's because they were read publicly. Isso porque eles eram lidos publicamente. If you have just one line of text across the whole Se page, você tiver só uma linha que cruza toda a página, it's easy to miss your place é fácil você poder falhar no lugar. and skip a line or read the same line again. E saltar uma linha e escrever a mesma linha novamente. So the same thing for books today A mesma coisa para livros hoje em dia. are the principles they followed back then. São os mesmos princípios que eles seguiam lá atrás. Now, I also count what's known as choirs. Eu também conto aquilo que é conhecido como um fascículo. Now, Can I explain this yes, Hockey's going to explain to you what a choir is. Porque um fascículo, nos livros modernos também são assim. Se você olhar direitinho, eles colocam empilhado algumas folhas, eles vão contando assim, várias folhas, né? Eles vão botando assim, 1, 2, 3, aí eles costuram e vão pegando, cada um desses que eles vão botando é fascículo, então cada um é fascículo. Então ele conta também o fascículo, digamos 4 páginas aqui, dentro mais 4, colada uma em cima da outra, fascículos. Deu para entender? Good. Okay, so I don't need to show them this because Tá bom, então eu não preciso mostrar porque você já fez. Okay. The medieval size of the choirs, Então medieval, a Idade Média, o tamanho desses fascículos da Idade Média, né? A média do tamanho dos fascículos, é isso que quer dizer, não idade. was 4 double leaves Eram de 4 folhas duplas or 8 leaves por cada 8 páginas, or 16 pages. ou 8 folhas, 16 páginas. So it would be like this. Seria mais ou menos como isso aí. I'll just show 'em. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, 1, 2, 3, 4. Those are 4 double leaves. Isso são 4 folhas duplas. Then they would be folded in half like this. Então é assim, é dobrado em metade. And each one of these, this is a leaf. Então cada um desse aqui é uma folha. This side is a page, Essa aqui é a página and the back side is a page. e também na parte de trás é uma página. And they would be sewn into the binding of the book. Então eles seriam costurados aí na parte da espinha, né, do livro. Now, we make books today the same way, Nós fazemos os livros hoje em dia da mesma forma, except when they're just glued into the binding. exceto quando eles estão colados ali nessa espinha. So why do I count the choirs? Por que é então que eu conto esses fascículos? Because it's the easiest way for me to discover É porque é a maneira mais fácil para eu poder descobrir whether there's any material missing. se está faltando qualquer material. If the choir size is 8 leaves, Se o tamanho do fascículo for de 8 folhas, and I find one choir that has just 6 leaves, e se eu achar então um fascículo que só tem 6 folhas, then I immediately know there's missing material. então imediatamente eu sei que está faltando ali o material. It may surprise you to learn Talvez vai te surpreender a aprender that there's almost no complete manuscripts. que quase que não há nenhum manuscrito completo. Almost everyone is missing a leaf or 2. Quase que todos esses está faltando uma folha ou 2.
Now, how do you count quires? Então, como é que você vai contar os fascículos? This is where it gets very, very tricky. E aqui é onde a coisa fica assim bem complicado. In the middle of the quire, No meio do fascículo, hold on. aguarda aí. It would be sewn into the binding right here. Seria costurado bem no meio aqui. So I look for those strings. Então eu olho para essas coisas aí, But if it's bound too tightly, mas se tiver conectado, no. let me see. Excuse me. Oi, som, oi. Sorry about that. Ok, desculpa sobre isso aí. If it's bound too tightly, Se tiver encadernado tão apertado, then you can't find the strings. então você não pode encontrar aquelas linhas. There's another way to determine it, Tem outra forma de se determinar. and that's by feeling the pressure. Isso aí é sentindo a pressão. At the end of a quire, Bem lá no final do fascículo, the leaf is going to want to go with the rest of the quire. a folha então vai mexer de acordo com o restante do fascículo. At the beginning of a quire, E no comecinho do fascículo, it will want to lay flat. me ajuda aqui, Lay flat. e ficar um pouco solta, né? Assim, meio solta, flutuante. But the most important Mas a coisa mais importante and the best and most accurate way e a melhor e a mais acurada maneira to count the quires is this. de contar os fascículos é o seguinte: See if there's a quire number on the page. ver se tem lá no fascículo o número da página. Now, it's very difficult to see these. Porém, é muito difícil você conseguir ver isto. In fact, often the ink has completely E disappeared, com muita frequência a tinta já se desapareceu completamente. and all I see is the indentation where the ink used to be. O que eu geralmente vejo é só aquela indentaçãozinha aonde aquele número estaria ali, costumava estar. Scribes would put the quire number on the very first leaf. Os escribas iriam colocar ali essa parte do fascículo exatamente na primeira folha. In very, very faint ink. E em um tipo de tinta bem embaçada. It was just meant for them, A ideia era só para eles, so that they knew how to assemble all of these de quires forma que eles podiam saber como é que eu vou juntar todos esses fascículos and put them in the proper order. e colocá-los todos na ordem apropriada. Now, what's fascinating is a manuscript I discovered recently. O que é fascinante é um manuscrito que eu descobri recentemente. The first 8 leaves did not have a quire number. As primeiras... how many? The first 8 leaves, the first quire had no number. O primeiro fascículo não tinha nenhum número, That often, sometimes they skip the numbers. porque às vezes, com frequência, eles pulam o número. But the second quire began with a number, Mas no segundo fascículo começa com o número. and the number was Kappa Epsilon. E o número era kappa e epsilon. That's the number 25. Isso é o número 25. Now, I'm not real good at math, Eu não sou muito bom com matemática. but I can count up to 25. E eu consigo contar até 5. And I knew that the first quire was not 24 quires. E eu sabia que lá no primeiro fascículo não tinha 24 fascículos. That meant there were 23 quires that were missing. Eu sei então que está faltando 23 fascículos. But nobody had ever mentioned this before on this manuscript. Mas ninguém nunca tinha mencionado nada disso deste manuscrito. It started with the book of Acts. Começa com o livro de Atos. It started at the very beginning, chapter 1, verse 1. E começa logo bem no início, capítulo 1, verso 1. It had all of the Catholic epistles, Que tem todas as epístolas católicas. and it had all of Paul's letters. E que tem também todas as cartas de Paulo. So people thought that's what the manuscript originally was. As pessoas pensam, esta era o que realmente, como era originalmente o manuscrito. But with 23 missing quires, Mas com 23 fascículos faltando, I discovered that meant there were 184 leaves missing. então eu descobri que estava faltando 184 folhas.
And after I did some E calculations, depois que eu fiz alguns cálculos, I figured out how many leaves the Gospels would take up. então eu consegui descobrir quantas folhas foram utilizadas para fazer, não é isso? Nos evangelhos. 183 leaves. 183 folhas. So this manuscript originally had the Gospels. E esse manuscrito originalmente tinha os evangelhos. And the only way we could ever know that E a única maneira que nós podíamos usar para descobrir isto was by looking at the quire number. era através de dar uma olhada no número lá do fascículo. So this is fascinating and really fun work for me. Isso aqui é algo fascinante e para mim realmente é uma obra realmente divertida. I also identify any significant or unusual information. Eu também identifiquei qualquer informação que é significante ou incomum. Now, I have had to prepare all the pages to be photographed. Então eu tive que preparar todas essas páginas para poderem ser fotografadas. And this year so far, E até agora, este ano, I have examined over 100,000 pages of Greek New Testament eu manuscripts. tenho então examinado cerca de 100.000 páginas do grego, só esse ano. I'm tired, Eu estou cansado, but it's been exhilarating too. mas tem sido assim algo fascinante, maravilhoso. This is the entrance to the manuscript room. Essa é a entrada para os manuscritos antigos. This is the room that had no air conditioning the whole time I was there. Essa é a sala que não tem nenhum ar-condicionado o tempo inteiro que eu estive lá. That's because of the vandals who cut off the air conditioning. Isso porque os vândalos cortaram o ar-condicionado. The digitizing team was in a different room, O time de digitalização estava numa sala diferente and it had air conditioning. e eles tinham ar-condicionado. But I was in 37, 38 degree weather. E eu estava numa temperatura em torno de 37 a 38 graus. The name of this room is this: O nome dessa sala é a seguinte: Precious Manuscripts Manuscritos Preciosos and Similar Items. e Itens Semelhantes. Now here are just some pictures of me preparing manuscripts. Aqui então é uma foto minha preparando o manuscrito. You can see this manuscript is not in good condition. Você pode perceber que esse manuscrito não está em boa condição. The parchment leaves are falling apart. As folhas do pergaminho estão se soltando. And sometimes the ink even etches through the leaf. E às vezes It has acid that goes through the leaf. tem ácido que atravessa todas as páginas. This is a paper manuscript. Esse aqui é um manuscrito de papel. Sometimes it's hard to tell whether it's paper or parchment, Às vezes é difícil dizer se é de pergaminho ou se é papel. but there's one infallible guide. E tem uma figura infalível. If it's got worm and silverfish holes in it, E se tiver vermes ou traças nele, it's made out of paper. então significa que foi feito de papel. If it's got rat bites in it, E se for então rato, for pegado por rato, it's made out of parchment. então foi feito de pergaminho, de couro de pele de animal. This is a parchment manuscript, Esse aqui é um manuscrito de pele de animal. and it's not in good condition at all. E não está em boa condição. Here's one that has a lot of mold on it. Aqui tem outro que tem um bocado de mofo nele. So as I prepare these manuscripts, Então, enquanto eu preparo esses manuscritos, I also have to indicate their condition eu também preciso indicar a condição deles, so the photographers know how careful they must be. para que os fotógrafos saibam o quanto eles devem tomar cuidado. Now, I get to look at manuscripts that are in better condition than these two. Eu costumo também olhar de manuscritos que estão em melhor condições do que estes também. Here I'm trying to find the quire number. Aqui estou eu tentando encontrar o número do fascículo. I always need a magnifying glass for E that. geralmente eu preciso aí dessa lupa para fazer isso. And sometimes I see real treasures in these E às manuscripts, vezes eu encontro tesouros bem reais nesses manuscritos. things that I didn't expect to see. Coisas que eu não esperava ver. This is the Apostle John. Isso aqui é o apóstolo João. Here's just the beginning, the first page of a manuscript. Aqui está o começo, a primeira página de um manuscrito. They had beautiful headpieces at times. Eles têm então muitas vezes essas partes principais de começo muito bonito. This is a lectionary. They know lectionary? Isso aqui é um lecionário. And they always began with John chapter 1. E eles sempre começam com João 1:1.
Now that's what I do to get the manuscripts ready. Isso é o que eu faço para fazer com que os manuscritos estejam prontos. What do the digitizers do? E o que é que os digitalizadores fazem? Here they are in their room. Aqui está ele na salinha deles. It's a very tiny room, É uma sala bem apertadinha, but it does have air conditioning. mas tem ar-condicionado. 6 or 7 people worked in this room. 6 ou 7 pessoas trabalham nessa sala. And we had special cradles that held the manuscripts. I don't think it's showing. Oh. So, now how to digitize the manuscripts. Agora então é a hora de digitalizar os manuscritos. Here's the team in a very tiny room, Aqui está o time numa sala bem apertadinha. 6 to 7 people. 6 a 7 pessoas. If the last person in the room Se a última pessoa lá na sala, needs to use the toilet, se precisar ir ao banheiro, everybody else has to come out todo first. mundo tem que sair primeiro. It's very, very tiny, É muito, muito apertado. but it has air conditioning. Mas tem ar-condicionado. We use very special equipment Então nós usamos equipamentos muito especiais. that holds these manuscripts at exactly the right angle. Que sustentam esses manuscritos exatamente no ângulo correto. Now, I'm not going to explain more about that now. Eu não vou falar sobre isso mais agora. You can go to our website and find out more there. Você pode se reportar ao nosso website e você vai encontrar mais sobre isso. We have a person running a computer Então temos uma pessoa que então trabalha no computador and somebody turning the pages. e alguns estão virando as páginas. And the person at the computer sees the image E a pessoa no computador vê a imagem. and he puts it on a grid Então ele coloca nessa grade so he can get it exactly in the right place on the que page. ele pode pegar exatamente no lugar exato da página. Here we are photographing a manuscript Aqui estamos nós fotografando o manuscrito with UV light. com luzes ultravioletas. We had to turn all the lights in the room Então off nós temos que apagar todas as luzes na sala. and then use special UV lamps E eles usam lâmpadas especiais ultravioletas. and then photograph the pages. Então fotografam as páginas. And we can see text that you cannot see with the naked eye. Para que nós pudéssemos ver páginas, textos que não seria possível ver com os nossos olhos nus. Do you remember when I showed you the microfilm page? Lembra quando eu mostrei a você a página do microfilme? That was a long time ago. Isso foi há muitos dias atrás. But there was text in the margin, Tinha textos nas margens and it just looked like a big blob. e parecia como uma coisa gigante, uma mancha gigante. You couldn't read it at all. Você nem podia ler. This margin text you can read. Com esse texto marginal você pode ler. In fact, you can tell exactly why it's there. Você pode até dizer por que ele está aí. The scribe forgot to put those words in. O escriba esqueceu de colocar essas palavras dentro do texto. So he puts an asterisk in the text, Então ele colocou um asterisco lá no texto an asterisk in the margin, e um asterisco na margem. and then he writes the verse that goes there. Então ele escreveu o versículo que é para estar aí dentro. This is the apostle Matthew. Esse aqui é o apóstolo Mateus. Just gorgeous manuscripts. É um manuscrito bonito. Now, to conclude, Então, para concluir, I want to show you one that's not particularly beautiful, eu quero mostrar a você um que não é particularmente bonito, but it makes a really important statement. mas que faz uma declaração muito importante. This is Lectionary 402. É o lecionário 402. And this manuscript was written in the year 1079. E esse manuscrito foi escrito na Europa em 1079. How do we know that? Como é que nós sabemos disso? Because the scribe told us. Porque o escriba nos falou. But he didn't write AD 1079. Mas ele não escreveu a 1079 depois de Cristo. He wrote 6587. Ele colocou 6.587. And he did it in Greek letters. E ele fez em letras gregas. Sigma, Phi, Eta, Zeta. Sigma, Phi, Eta e Zeta. And when those letters equal numbers, Com essas letras que são iguais a números, representam números, it comes up to the year 6587. então chegou aí ao ano 6.587. Well, how does that equal 1079?
E como é que isso aí é igual a 1079? Because the scribes didn't start from the birth of Christ. Porque o escriba não começou a partir do nascimento de Cristo. They started from the creation of Adam. Ele começou desde a criação de Adão. And Orthodox scribes believed this. E os escribas ortodoxos acreditavam nisto. Adam was created on September 1st, Que Adão foi criado no dia 1º de setembro 5509 BC. de 5.509 a.C. I wonder if some of these Orthodox scribes Eu imagino se alguns desses escribas ortodoxos even know when God gave Adam a belly button. até mesmo sabe quando foi que Deus deu a Adão um cordão umbilical. So you figure this out, Então você descobre isso. and it comes to AD 1078 Então chega até 1078 or 1079. ou 1079. But he tells us the month, Mas ele também nos diz o mês. and so we know it's 1079. Então nós sabemos que é isso a 1079. And here's what this scribe wrote. E aqui está aquilo que esse escriba escreveu. The hand that wrote this As mãos que escreveram isto is rotting in the grave, está sepultada numa sepultura, but the letters remain mas as letras permanecem until the fullness of time, até a plenitude dos tempos, completed with the help of God. completada com a ajuda de Deus. February 23rd, 23 de fevereiro, Friday, the Sexta-feira. second hour, a segunda hora, during the 11th indiction, durante a 11ª it's a time period they follow. a indicação, vou inventar o nome aqui, que eu não sei o que é que indica, quer dizer não. I'm sorry, I don't know. I don't know what it means either. Ele também não sabe o que quer dizer não, porque I mean, it's complicated. é complicado, Yeah. complicado. In the year 1079, No ano de 1079, through the hand of Andrew, através das mãos de André, scribe and calligrapher. escriba e calígrafo, So we know the scribe's name, nós sabemos o nome do escriba, we know the very day he completed this nós sabemos manuscript, o dia exato que ele completou esse manuscrito, and we know his attitude about what he e wrote. nós também conhecemos a atitude quando ele escreve. And he says this to end. E ele fala isto para encerrar. And if it happens E se acontecer that any error of omission remains, que qualquer erro por omissão permaneça, this for the sake of Christ, isto por causa de Cristo, forgive me. me perdoe. A very humble scribe. É um escriba muito humilde. But I want to focus just on that first sentence. Mas eu quero focalizar mais nessa primeira sentença. The hand that wrote this As mãos que escreveram isto is rotting in the grave, jaz em uma sepultura, but the letters remain mas as letras permanecem until the fullness of time. até a plenitude dos tempos. This has become the motto Esse tem sido o modelo for CSNTM. para CSNTM. Long after we are dead, Muito tempo depois que nós estivermos mortos, our images will still be around. as nossas imagens ainda estarão por aqui. Now you can keep up with CSNTM. Você então pode continuar em contato com CSNTM. We have videos on iTunes U. Nós temos vídeos no iTunes U, Universidade. It's not iTunes, but iTunes U, as you said. Não é o iTunes, é o iTunes das universidades. Então, iTunes U. And we have a monthly newsletter. E também nós temos essas informações mensais. You can sign up for the free newsletter Você pode se inscrever para receber essas informações de graça. at this website. Aí nesse site. I'm sorry, this email address. Nesse endereço de e-mail, info@csntm.org. que é info@csntm.org. Now, to support CSNTM, Agora, para poder sustentar CSNTM, and I'm not talking to any of you here in this room. eu não estou falando para nenhum de vocês que estão aqui nesta sala. You're all poor seminary students and professors. Vocês são professores e alunos de seminários pobres. But maybe there's somebody who will see this video Mas talvez tenha alguém que vai ver este vídeo who would like to support CSNTM que financially. gostaria de sustentar a CSNTM financeiramente. And if they want to, here's how they do it. E se eles então quiserem ouvir, aqui está como é que eles podem fazer.
they go to www.csntm.org eles vão para www.csntm.org/donations. Spell it out. Donations, .aspx. ASPX. All right, here's the homepage of CSNTM. Aqui está a nossa página And I do wanna CSNTM. encourage you just to visit it. E eu quero lhe encorajar simplesmente a visitar. We've put these hundreds of thousands of images there Nós temos colocado essas centenas de milhares de imagens lá, so anybody can see them para que todos possam ver, because they are free for all porque ele é de graça para todos and free for all time. e de graça por todos os tempos. Thank you very much. Muitíssimo obrigado. Pastor Roque pode traduzir o que eu vou dizer então. He wants me to translate what he's going to say. Em nome da Escola Charles Spurgeon, In the name of the Charles Spurgeon School. muito obrigado Thank you so much por ter vindo estar entre nós esses dias for coming to be with us these e, days. e muito obrigado pela sua contribuição We thank you so much for your contribution. em favor dos manuscritos, In em favor da palavra de all the Deus. manuscript and the word of God. Muito obrigado. Thank you so much. I think that's it. É isso é tudo.